Olá, meus amores, sou a doutora Aline Gutierrez e hoje no Papo 40+, eu recebo Paty Silva, influencer 50+, que fala sobre rotina de vida e qualidade. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos da menopausa na nossa pele. Não perca, esse programa está fantástico. Paty, minha querida amiga, é uma honra te ter aqui no nosso programa. Imagina, Aline, sou eu quem agradece. E que oportunidade maravilhosa poder mais uma vez falar de um assunto tão importante que é sobre a menopausa, ainda mais na pele, né? Exatamente. Paty, eu quero que tu te apresente, dê as tuas redes sociais também, para até mesmo para o nosso público te conhecer um pouco mais. Bom, sou a Paty Silva, na rede é Paty Silva _, tanto no Instagram quanto no TikTok. E nas minhas redes eu compartilho a minha rotina real de uma mulher madura que está vivendo pós-menopausa, compartilhando o meu estilo de vida, falo sobre autoestima, autocuidado, um pouquinho de moda também, enfim, tudo que envolve o universo da maturidade. A Paty é uma mulher fantástica, com conteúdo riquíssimo que todas nós precisamos para poder envelhecer com saúde e qualidade de vida. Então, né, Paty, para a gente introduzir aqui o nosso assunto de menopausa na pele, mulheres acima de 40 anos, qual foi o momento em que tu te olhou no espelho e pensou, ok, alguma coisa mudou em mim e eu preciso cuidar? Como é que foi esse estalo na tua vida? Com certeza foi com a chegada da menopausa, porque é impressionante, da noite para o dia tudo muda e com a pele não foi diferente. Eu sempre tive o hábito de hidratar muito a minha pele, mas eu lembro que numa certa manhã eu simplesmente acordei com a minha pele ressecada, pernas, braços e consequentemente o rosto também. Né? A gente percebe que do nada o nosso rosto começa a derreter. Murchar. Isso, derreter. É impressionante, né? Esse acordar e despertar, porque a gente percebe, quer dizer, a gente não sabe o que está acontecendo biologicamente com a gente, mas é a baixa do estradiol. Começa a oscilação hormonal, a gente entra no climatério e primeiro quesito, assim, que eu digo, né, é a pele ressecada, a pele sem viço, a pele ressecada, e muitas vezes a mulher acha, ai, não bebi água, não hidratei direito, mas não, é o bendito do estradiol que está fazendo o estrago, né, no nosso corpo, eu digo, né, porque a baixa dele, como influencia para nós mulheres, é impressionante. Influencia totalmente, e quando isso aconteceu, eu já tinha um estilo de vida totalmente saudável, uma rotina de treino, alimentação, muita água, mas assim, ó, é impressionante, eu simplesmente acordei como se eu não cuidasse nada do meu corpo. E olha que tu é super regrada, hein? Que eu te acompanho. E a Paty é minha amiga pessoal. Então, assim, eu sei que ela é uma menina, uma pessoa muito doutrinada. Mas não adianta, a baixa do estradiol, gente, ela chega assim, ó, fazendo estrago na nossa rotina. É verdade. Paty, sabemos que a menopausa afeta drasticamente o nosso corpo e a qualidade da nossa pele. Quais as partes do corpo que mais entregam a idade da mulher? E o que você mais tem de relatos das tuas seguidoras? A caixinha aquela que diz, ai, Paty, me ajuda, tá acontecendo isso, Paty, tá acontecendo aquilo, o que eu faço? Além da pele, do corpo, do afinamento, do ressecamento, que a nossa pele da noite para o dia, como eu falei, ela fica com aquele aspecto de papel crepom, sabe? Exato, aquele atrofiada. craquelado assim, do papel crepom. E do rosto, a maior queixa delas, com certeza, é o derretimento. É impressionante. E realmente acontece. Foi o que aconteceu comigo. É uma queixa da grande maioria, né? A queixa também que mais acontece também na clínica, que mais as mulheres reportam, é justamente, estou derretendo. E às vezes elas não conseguem ligar que esse derretimento faz parte, sim, dessa modulação, dessa baixa hormonal, principalmente progesterona, estradiol, a testosterona, mas também da perda dos coxins de gordura. Isso, né? Vai se formando o bigode. Exato, porque a gente perde os coxins de gordura, não tem mais sustentação nessa pele e ela começa a
derreter. Então eu brinco, né? A nossa bochechinha, o malar, né? Ele acaba parando aqui embaixo. Isso. Porque não tem gordura. E eu tenho algumas pacientes, né, que na juventude até tiveram assim o rosto mais redondo e que acabaram fazendo a bichectomia. E quando entra no climatério, a menopausa, sente falta dessa gordurinha. Sente a falta da gordurinha. Então, até é um dos procedimentos que eu não recomendo, justamente porque ele vai fazer falta quando a gente envelhecer, né? Então, tem essa questão aí da falta também dos coxins de gordura, né? E quando você começou a fazer os teus primeiros tratamentos estéticos, Paty, como foi essa tua experiência? Como foi a tua expectativa de resultado? Quais os receios, os teus medos? Eu comecei, na verdade, com meus 40 e tanto, quase chegando aos 50. Eu tinha os mesmos receios que a maioria das mulheres hoje tem. Mas com o passar do tempo, a gente vai estudando, vai entendendo. Sim. E quando eu comecei, foi com a aplicação da toxina botulínica. Eu ia te perguntar, qual foi assim o primeiro procedimento que tu fez? Foi a toxina botulínica. Inclusive, é o procedimento, né, o tratamento que eu falo para todas as minhas seguidoras e que eu percebo que tem tanto receio, tanto tabu. É muito medo, né, Paty? Muitas confundem com preenchimento, acham que vai transformar o rosto. Pelo contrário, nossa. Mas eu percebo isso também na clínica em função de que, há alguns anos atrás, a toxina ela era aplicada para congelar a face. Lembra? Ficava tudo paralisado, excessos de toxina, que deixava a gente completamente sem expressão. E hoje os estudos, principalmente os artigos científicos, eles comprovam que a gente pode aplicar em prontos estratégicos sem a pessoa perder a expressão, deixar com ar natural, jovial. É o que eu sempre digo aí para minhas pacientes, né? Vamos arquear o olhar, né? Abrir o olhar é impressionante, gente. Tirar essa marquinha aqui, né? Nossa. Então a gente consegue aí rejuvenescer uns bons 5, 10 anos com uma aplicação de toxina botulínica. De tudo, assim, o que eu não fico sem, com certeza, é a toxina, que faz toda a diferença. Até porque hoje as mulheres da minha idade, as 50 a mais, elas estão muito na onda do menos é mais, né? Menos maquiagem, mas para que isso possa realmente, a gente tem que estar com uma pele bonita. Exato. Então eu sempre falo, olha, é uma hidratação, um bom skincare e a toxina botulínica. E a toxina. Pois é, Paty, e vem muito com essa pegada agora, né, dos exossomas, da medicina regenerativa, e a gente vê as mulheres desinflando o rosto, e que para mim eu acho fantástico, né? Teve alguns anos atrás um excesso de preenchimento, um excesso de toxina, e hoje em dia as mulheres estão procurando tudo muito natural, né? E eu fico até muito feliz porque eu prezo por isso, eu acho que o menos é mais, né? Tu levantar um pouquinho a sobrancelha, mas tu não deixar ela congelada, tu botar um pouquinho de preenchimento labial, mas tu não precisa estar com aquela boca exagerada, e isso traz naturalidade para a mulher. E eu estava até lendo um artigo justamente sobre a masculinização da face da mulher. Aí entra a questão de reposição hormonal, da famosa bomba, né? Exato. As coisas dosadas de forma inadequada. Principalmente do uso da testosterona de forma sintética, né, Paty? Que nós não compactuamos, né, desse uso, a não ser que tenha realmente uma orientação médica. Para sintoma de menopausa. Exato. Agora, aquela mulher que usa muita testosterona sintética, que fica com a mandíbula muito quadrada, e o uso exagerado de preenchedores em mandíbula, que acaba deixando a face da mulher mais quadrada, menos harmônica. Ainda bem que isso está caindo por terra, né? Ainda bem, porque isso é o que assusta muitas mulheres que têm vontade de fazer. Sim. Aí elas não entendem e acabam achando, não, o Botox vai transformar o meu rosto. Exato. E na realidade ele vai só realçar e destacar aí os pontos, né? Onde a gente pode abrir, suavizar, tratar as rugas e deixar tudo mais harmônico, né, Paty? Com certeza. Eu sou muito fã do menos é mais, maquiagem mesmo, eu uso o básico do básico, mas para que isso fique bem,
tem que estar, né, com a pele tranquila. Exato. Né, eu sempre digo e prezo isso, né, na clínica e também nas aulas. Nós temos que entender que a nossa pele são multicamadas e a gente precisa de vários procedimentos para poder, cada procedimento, tratar aquela camada. Então a gente precisa estar com uma pele hidratada, uma pele clara, viçosa, também agindo no músculo, travando com a toxina botulínica, preenchendo, ressaltando algumas áreas com os preenchedores, onde tem falta, né, dos coxinhos de gordura, para a gente trabalhar tudo harmônico. E a gente não pode esquecer dos hormônios, né, Paty? Com certeza, faz toda a diferença. Claro que tudo começa por um bom acompanhamento médico para entender, para essa fase da menopausa. Eu costumo dizer para as minhas seguidoras que o nosso corpo é uma engrenagem. E quando chega na fase da menopausa, falta lubrificação. Exato. Né? Falta o principal, que é o hormônio, o estradiol, que é ele que comanda o nosso cérebro e boa parte do nosso organismo. Então é importante que a gente faça um acompanhamento, entenda as nossas necessidades, tratar os sintomas, que é mais importante de tudo, estilo de vida saudável, Sim. Suplementação. Então, assim, são cuidados básicos. Quando a gente tem a base muito bem feita, os tratamentos estéticos, faciais, gente, eles só vêm agregar. Exato. Tudo funciona bem no nosso corpo, né? E tu teve, pegando um pouco da tua fala da lubrificação. O estradiol, a mulher, ela muitas vezes ela não entende, e ela também é né, um pouco leigo também no assunto. O estradiol, ele lubrifica a pele, lubrifica a vulva, lubrifica até o olho da gente, a lágrima. Então, às vezes, eu tô com secura ocular, tá coçando o olho, tô com a visão turva. Falta de estradiol. Falta de estradiol. Porque é ele que lubrifica toda a nossa engrenagem. Bem isso. Então, e na pele mesmo o impacto é impressionante. É impressionante. Eu tinha coceira na minha pele. Sim, eu passei por essa fase janeiro para dezembro de 2025. Eu achei que eu tava com sarna. Olha isso. De tanta coceira que eu tava, eu disse, eu tô com uma crise de urticária. Fui lá, tomei antialérgico, não passou. Eu disse, bom, então acho que eu tô com sarna. Como eu tava na praia, eu disse, só posso ter pego alguma coisa na praia. Fui com permetrina e tal, nada. E aí me caiu a ficha. Gente, porque eu faço reposição hormonal já há uns 5 anos. Eu disse, meu estradiol deve estar baixo. Aumentei a minha dosagem do estradiol, como eu estava na praia, apliquei um pouco mais, entrei em contato com a minha gineco, disse, olha, eu vou subir o meu estradiol. Deu 3 dias, cessou a coceira. Impressionante. É impressionante. Gente, o estrago que faz, a falta dele é demais. É verdade. Paty, me diz uma coisa, ainda existe muito preconceito, né? Muito, nossa. Nós, mulheres cinquentonas. Nossa, gente, eu recebo cada tipo de mensagem. Mas fazer o quê, né? Pois é. E aí, o que você diria para essas mulheres que ainda têm receios em procurar os procedimentos estéticos? Eu sempre falo em relação à autoestima. É uma bandeira, sabe, uma teclinha que eu bato todo dia, a importância do amor próprio, né? Comece a se ver com outro olhar. Exato. Então, tenha informação, tire um pouquinho esse preconceito, né, de lado e se informe. Então, eu sempre falo, gente, isso não transforma o nosso rosto, pelo contrário. Só tem um problema, a partir da primeira aplicação, a gente torna um vício, né? Então, eu tenho conseguido, assim, com muito jeitinho, eu até vou fazer um vídeo agora falando sobre isso, mostrando a diferença. Vamos compartilhar depois do vídeo. Isso, porque, nossa, gente, é um tratamento tão simples e que faz toda a diferença, eleva demais a nossa autoestima. Pegando o gancho aí, né, desse procedimento que tu faz da toxina, quais foram as áreas que tu fez? Tu aplicou platisma? Como é que a toxina te elevou, então, a tua autoestima? De tu te olhar no espelho e dizer, nossa, como a Paty mudou? Olha, por incrível que pareça, pelas mensagens que eu recebo no meu direct, Aline, elas perguntam quais cirurgias
eu já fiz no meu rosto? Eu vi, do teu abdômen. Essa daí eu acompanhei. Já falaram do abdômen, isso é normal, mas no meu rosto... da Paty, ele é trincado, mas essa mulher malha muito, né, pessoal? Mas eu vejo, assim, eu vejo o resultado do Botox no meu rosto é quando elas perguntam quais cirurgias eu já fiz na minha face. Elas perguntam se eu já fiz blefaro. Ah, Patrícia, o teu bigode chinês, tu já puxou, tu já leva fácil. Assim, gente, o único tratamento que eu faço, que eu não fico sem, é o Botox. Claro, já fiz bioestimulador de colágeno, exatamente. Né? Hidratação profunda. Tratamentos eu já fiz, mas nada assim invasivo. Então, aí que eu vejo a diferença. Né? E claro que um bom profissional faz toda a diferença no resultado. Tu aplicou também pescoço. Nossa, porque para mim é muito importante, até porque como eu gravo, tem a questão, né, da papadinha, da flacidez aqui. E eu nunca tinha feito até então, até começar a fazer contigo, tu aplica em pontinhos estratégicos. Sim, o full face. Que quando eu sorri, antes a ponta do meu narigão vinha aqui embaixo, né? Agora o narigão tá ali. Sem contar na área dos olhos também, que eu nunca tinha feito o microtox. Exato. Gente, aí essas eu vejo... rugas bem fininhas, o microtox, a gente faz para quem não conhece como é que é a técnica, é uma hiperdiluição da toxina botulínica aplicada com microagulhamento nessa pálpebra inferior, que ela é bem fininha. E aí dá um resultado fantástico para essas ruguinhas fininhas, né, Paty? Aí que eu vejo que realmente eu digo, olha, o Botox faz sucesso, porque para perguntar quais cirurgias eu já fiz no meu rosto, né? E isso é muito corriqueiro, né? Segunda-feira eu estava atendendo uma paciente e a paciente comentou assim, ai, como tu emagreceu. Até a gente estava conversando ali nos bastidores, eu olhei para ela e disse, não, eu dei uma engordadinha agora na praia. E ela, não, tu emagreceu. E simplesmente eu tinha feito Botox, botei um pouquinho de lábio e um pouquinho de queixo, de mento. Ó, já contei até os meus procedimentos que eu fiz esse ano. E lógico, eu fiquei com o rosto mais alongado. E aí, quem me olha, parece que eu estou mais alongada, mas na realidade... foi o Botox e o conjunto ali de preenchimentos que acabou ali, que me alongou e que elas me olharam e disseram, nossa, não tá mais magra. Eu disse, não, engordei, são os procedimentos mesmo na face. Olha isso, coisa boa, né? Como então, a imagem influencia muito, né? Mas essa, assim, de cirurgia é que eu mais recebo. Já falaram, também, né, com lipo HD. Eu digo, sim, que bom! Essa daí eu vi, a história da lipo HD. Eu disse, nem sabe que a Paty se mata ali no abdômen. A pessoa vem, ela tem lipo HD, é fácil. Como acham que é fácil, né, Paty? Infelizmente. E na realidade... é um conjunto para ter uma qualidade de vida, como tu falou ali. É uma suplementação, é uma alimentação regrada, é a prática de exercício físico. O sono interfere demais na qualidade da nossa pele. Eu sou muito chata em relação ao sono, Aline. Se eu não dormir 7 horas ininterruptas, eu sou muito regrada quanto a isso, porque eu sei que isso reflete em tudo na minha vida, na minha disposição, sabe, força, pele. Como é que tu superou aquela fase das 3 da manhã? Porque eu tenho essa fase ainda mesmo, fazendo reposição, eu tenho a fase das 3 da manhã, de tu acordar às 3 da manhã, tu passou por essa fase? Passei, a insônia de manutenção eu tive na época que eu estava na perimenopausa. Sim. E claro que eu não fazia ideia que eu estava na perimenopausa. Eu tive zilhões de sintomas, porque tem muitos sintomas que são silenciosos, porque a gente acaba se pegando muito no fogacho, mas quem dera fosse somente os fogachos, exatamente, né? Esse é um dos piores, pelos machucadinhos que ele faz no nosso coração, mas são mais de 100. Então, eu ajustei assim que eu entrei com a reposição hormonal, mas eu tive umas fases que eu voltei a ter, então foram ajustes que eu fui fazendo na reposição hormonal. Tipo, agora eu fiz mais uma vez um ajuste na minha reposição. Saí do gel, tô no adesivo, então tô na fase de adaptação. Eu tô te acompanhando nessa fase aí. Eu também já fiz algumas manutenções aí na minha reposição hormonal justamente por causa disso, né?
o sono, se a gente não descansa, a pele não descansa. É a primeira que reflete a qualidade da pele. A gente acorda cansada, acorda com aquela olheira, um pouco de retenção hídrica, porque nós, né, nessa fase de climatério, menopausa, eu tô entrando na menopausa, a minha última menstruação foi em julho do ano passado. Então, provavelmente, como ela não veio mais, eu acho que eu já tô lá entrando já na menopausa. E como isso interfere, porque tu acorda de mau humor. E eu sempre brinco até com meus pacientes, parece, né? O marido diz, ai, é a fase da louca, né? Somos taxadas como loucas. Não, é apenas a menopausa que está se manifestando, né? Muitas mulheres não se dão conta, né? Eu sempre falo que a partir dos 45 é o alerta. A partir dos 45, realmente, a gente está na perimenopausa, né? Apesar de não ter uma data, uma idade fixa entre 48 e 52, costuma ser a média, mas é sempre o alerta. Tem 45, já procura um médico especialista, já começa a se preocupar com os sintomas. E também já começa a fazer os procedimentos, né, Isso, Paty? quanto antes, melhor. Começar a fazer já um bioestimulador, porque sim, nós temos a perda de colágeno, não adianta, pessoal. Entramos ali, o climatério, segundo artigos científicos, eles iniciam nos 36, 37 anos. A partir dali, tu tem que começar a se cuidar. Por quê? Tu vai começar a ter o derretimento de face, a flacidez cutânea, o glúteo, o joelho, que tem a gordurinha do joelho da flacidez. Eu digo que é joelhinho Sharpei, porque fica tudo... Exato, a gente precisa se cuidar e com o início do climatério, inicia-se ali o nosso rol de procedimentos, né? É bem isso. Quanto antes, gente, a gente se antecipar tanto aos sintomas e tratamento, sem contar que isso faz muito bem para a nossa autoestima, né? É verdade, né? Pede de presente pro teu marido, ao invés de, não, quero, me dá um botox de presente, agora vem Dia das Mães, já vai pensando nisso, né? E pensar que assim, né, o que eu vejo ali, o envelhecimento é muito pálpebra. Só de tu passar um delineador, passar uma sombra e não ficar marcando, porque com a toxina a gente consegue elevar o olhar, já ganhamos o dia, né? Muda totalmente, gente, é algo tão simples e que faz uma diferença acima de 90%. É verdade. Na nossa autoestima. Meu amor, tá terminando o nosso tempo. Já? Só tão rápido. Eu quero que tu venha mais vezes. Bom, a gente vai convidar as gurias, né? O nosso próximo, sem ser agora o 4º episódio, mas o 5º episódio vai ser com um grupo de amigas que nós temos, né, Paty? A gente vai discutir sobre os primeiros sintomas ali do climatério e da menopausa. E pra gente finalizar, meu amor, um livro que tu indica para o nosso público 40+, que tu diz assim, ó, esse livro tua mulher tem que ler. Eu vou falar 2, na verdade. Tem um que, para mim, ele é a Bíblia da mulher que... na menopausa, que ele se chama O Cérebro e a Menopausa, da Lizzie Mosconi. Não li ainda. A primeira neurocientista a estudar o nosso cérebro na menopausa. Então, se tu quer entender o que acontece com a gente nessa fase, claro que tem uma linguagem assim um pouco mais técnica, mas assim, o que tu precisa saber tá ali, é uma cartilha. E o segundo é Poderosa, da Jen Mann, que é uma mulher de 40 e poucos anos, uma jornalista que enfrenta todos os desafios da menopausa. Então, ela fala ali que ela quase chegou a se divorciar, ela entendeu a necessidade de ter amigas, é muito bacana. Eu me identifiquei muito com o relato dela, eu acredito que muitas mulheres vão se identificar também. Essa questão das amigas é muito importante, né, Paty? Eu acho que é importante falar isso também, a amizade na maturidade. Exatamente, que ela também vai ser ali um pouco ali no próximo tema, para que a gente possa se apoiar. Né? Nossa, faz muita diferença. Ter o apoio, principalmente eu sofri muito quando eu me separei. Passei por isso também, tá? Né? O próximo episódio. Pra onde que eu vou agora? Com quem eu falo? Com quem eu vou procurar? Eu não tenho mais amigas. Pra onde que eu vou depois que eu me separo? No nosso próximo tema de episódio. Me divorciei, e agora? E agora? Bom, eu vou indicar, eu amo Tatiana Amaral, é uma autora baiana nossa, e quando eu tava me separando, foi um dos livros que eu li, quer dizer, eu li quase todos dela. E eu vou indicar hoje Diário de Miranda, que são livros, como eu passei por esse processo ali de separação, fazendo pós em sexualidade, é um livro que fala sobre um romance
com uma pegada muito sexual. Ah, isso é muito bom. Muito legal. Por quê? Porque a mulher acaba se redescobrindo. Isso é assunto também para próximos episódios. E eu acredito que literaturas assim também é um termômetro para nossa libido. Eu sempre indico para as minhas seguidoras também um livro, um filme. Exato. Então esse livro ele é fantástico, tá? Diário de Miranda, tem o volume 1 e 2, fala sobre um romance da Miranda com Patrício. Já quero ler, e aí já lê. Então Tatiana Amaral eu super recomendo e os nossos links todos vocês podem encontrar aí no final do nosso programa. E eu quero te agradecer, Paty, muito obrigada. Sou eu quem agradece. Rápido, meu amor, amei. Obrigada. Foi muito bom esse bate-papo. Estreia na TV. Que bom que foi comigo, fico muito feliz, muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço. E eu quero chamar agora os nossos quadros, que é o Pepeca Sem Tabu e o Engrossando o Papo, onde eu vou dar dicas de saúde íntima para você, mulher, e para você, homem que está aí nos assistindo. Hoje no nosso quadro Engrossando o Papo, a dica é para os homens que têm retração peniana. Podemos utilizar pequenas doses de toxina botulínica para promover o destravamento peniano. Com isso, relaxando a musculatura e melhorando a mobilidade do pênis, elevando assim a autoestima do nosso paciente. Essa técnica é o que tem de mais moderno na saúde íntima e profissionais qualificados já estão aplicando em seus consultórios. Hoje no quadro Pepeca Sem Tabu eu te trago dicas simples que vão melhorar a saúde íntima feminina. Durma sem calcinha, deixe a sua vulva respirar. Dê preferência a calcinhas de algodão. As calcinhas sintéticas, elas irritam a região da vulva. Utilize óleo de coco para hidratar e lubrificar a sua vulva. Diminua o consumo de açúcar. O açúcar aumenta a incidência de cândida, principalmente se você sofre de cândida de repetição. E sempre urine após a relação sexual. Assim você previne a incidência de infecções urinárias. Viva melhor, viva com saúde e cuide da sua saúde íntima. Então o Papo 40 Mais vai ficando por aqui. Caso você tenha alguma dúvida sobre dicas de saúde, de menopausa, envelhecimento, procedimentos estéticos, entre em contato com a clínica, vai ser um prazer te atender e não perca o nosso próximo episódio. Hoje nós falamos sobre a menopausa na mulher 50 a mais e o nosso próximo episódio vai ser sobre o homem 40 mais com o Alexandre Gamon. Então você não pode perder o nosso quarto episódio. Te aguardo, um grande beijo e fiquem com Deus. Sejam bem-vindos!